Irmãos, abram em Evangelho de João, 14. Glória a Jesus. Irmãos, o Senhor Jesus, nesse capítulo, ele diz assim, né? Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Não é? Eu vou preparar lugar para vocês. Estou dizendo, isso é certo, vai acontecer. Não é? Moradas celestiais, eu estou indo preparar. E olha que maravilha, vocês sabem para onde eu vou e ainda conhecem o caminho. E aí, claro que houve ali uma confusão na cabeça dos apóstolos, né? Porque até então eles não tinham recebido o Espírito Santo. Né? Mas o Senhor Jesus se revela a eles e traz essa esperança para nós. Não é? E aqui, ó, verso 26, irmãos. Vamos ler o 25, vai, 25 em diante. Tenho-vos dito isto, estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, e não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Ouvistes o que eu vos disse? Vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultaríeis, porque eu disse, vou para o Pai, porque meu Pai é maior do que eu. Eu vos disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe desse mundo, e nada tem em mim. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Então, irmãos, o Senhor Jesus ele fala de novo aqui do Espírito Santo, o Consolador, que ele diz: o Pai enviará em meu nome. Né? Ele reforça a promessa e fala para a igreja: eu dou uma paz para vocês, que é a paz de Deus. Não é? É uma paz que excede todo entendimento, não é? A minha paz vos dou, eu não vou lá dou como o mundo a dá. Não é a paz do mundo, irmãos, a paz do mundo é um sossego em casa, é um sossego com os filhos, é um sossego com a sua saúde, no seu trabalho, na sua despensa. Você tem paz, você tem descanso nesse mundo. A sua carne está tranquila. Não está ansioso, não está preocupado, está tudo bem. Assim é a paz do mundo. Não é? Você é correspondido no seu casamento, você tem tudo que você, para sua carne, você precisa. A paz do mundo é essa. Além de tudo, você é benquisto, você é respeitado, você é amado. Aonde você vai, as pessoas estendem um tapete para você. Né? Mas a paz que o Senhor Jesus nos dá é a paz de Deus. A minha paz eu vos dou. A paz do Senhor Jesus é melhor, é maior. Então, ele diz: não se turbe o vosso coração. Não se atemorize. E ele continua e diz: olha, vamos-nos daqui, porque está vindo o príncipe desse mundo e nada tem em mim. Então, irmãos, os irmãos precisam entender que a palavra do Senhor Jesus, que hoje mais uma vez está sendo trazida para nós, vem nos trazer a paz de Deus, em meio às perseguições, porque o príncipe desse mundo está aí, não é? Irmãos, vamos em Romanos 8, dar uma passadinha lá. Verso 26. O Senhor Jesus prometeu o Espírito Santo, né? Romanos 8, 26. E da mesma maneira, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então,
o Espírito Santo que o Senhor Jesus enviou, ele te ajuda nas fraquezas. Inclusive, te ajuda a orar. Te ajuda a pedir. Não é? Opera até nas suas orações. Verso 27. Aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então, eu já disse isso outro dia, não faz muito tempo, né? Por que o Espírito Santo intercede? Porque ele sabe qual que é a intenção do seu coração. Ele sabe qual que é a sinceridade do seu coração. Quando você busca a Deus, quando você ora a Deus, muitas vezes você não sabe o que falar ou como convém. Né? Mas a palavra do Evangelho diz que pelo intento do seu coração, a sua oração chega perfeita ao céu. Né? Perfeita ao reino dos céus. Então, irmãos, na sequência do texto, verso 28, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque o que dantes conheceu, também os predestinou para seres conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja primogênito dentre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Glória a Jesus. Então, irmãos, aqui mais um reforço para nós, né? O Leandro, acompanha ela lá, acompanha ela. Então, irmãos, todas as coisas cooperam, por quê? Porque aquele que é chamado segundo o propósito de Deus, aquele que vive segundo o mandamento de Jesus, a vontade de Jesus, aquele que espera a volta de Jesus, aquele que busca a paz do alto, a paz de Deus, né? Ele não está preocupado com a paz do mundo, em primeiro lugar. Ele vai ser inteligente, ele vai ser, sim, aproveitar a oportunidade que tiver para viver em paz nesse mundo. Ué, não é pecado ter paz, né? Mas ele vai colocar em primeiro lugar ter paz com Deus, segundo o propósito de Deus. Então, ainda que aconteçam muitos problemas, ainda que aparentemente você não está bem, que você aparentemente para o mundo não está legal, não é? Você não é abençoado segundo o mundo, mas você tem no seu entendimento que você está vivendo segundo o propósito de Deus. Acima de tudo. A sequência do texto vai dizer, irmãos, olha só. O que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Então, aqui o apóstolo Paulo está dizendo assim, se Deus é por nós, se Deus está ao nosso favor, está do nosso lado, quem que pode fazer algo contra você? Ele não está dizendo que nada vai acontecer na sua vida, mas ele está falando do seu propósito. O propósito de Deus é que você alcance a vida eterna. O propósito de Deus, por que ele mandou Jesus? Para desfazer as obras do diabo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não é? Então, o Senhor Jesus, ele veio com o objetivo de revelar a verdade. Eu para isso vim, dar testemunho da verdade. Então você conheceu a verdade. A verdade é, esse mundo não presta. Esse mundo está em trevas. Esse mundo está entregue ao maligno. Eu sei disso agora. Então, é muito mais fácil agora eu olhar para o mundo e ter um receio muito grande do mundo. Eu olhar para o mundo e saber, esse mundo aqui está condenado. Tem um príncipe, não é? Um principado, um poder que domina sobre esse mundo. Que conduz as pessoas nesse mundo. Não é, irmãos? E a palavra está me dizendo, ele não vai prevalecer. Não vai prevalecer. E acabou. Você e eu, estando com Cristo, nós vamos vencer. Nós viveremos, sem dúvida nenhuma, combatendo contra o pecado, combatendo contra esse príncipe, mas nós teremos paz com Deus. Não é? Não tem ninguém que possa te acusar, porque Deus te justifica. Verso 34. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e que também intercede por nós.
Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura e nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O apóstolo Paulo declarou essas palavras aqui aos romanos. Ele falou coisas aqui, irmãos. Quem nos separará, ou o que nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Irmãos, isso para nossa carne é terrível. Para nossa carne isso é terrível. É só alguém que entendeu a verdade, recebeu a verdade, entendeu que esse mundo não presta, que essa vida é uma vida de engano, essa vida é uma vida traiçoeira, não é? E aí ela vai entender, não, a minha vida não está aqui. A minha vida está guardada em Deus. Eu estou guardado em Cristo Jesus. A minha vida não está aqui, a minha vida está lá. Quando a palavra diz, você está sentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus, né? Que você é abençoado com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Isso é uma afirmação porque é uma verdade, mas porque você crê. Por quê? Porque aquele que te prometeu, ele é o amém, não é? Como diz a palavra. Vamos lá, irmãos. 2 de Coríntios, capítulo 1. Vamos ler a partir do verso 19. Capítulo 1 de 2 Coríntios, verso 19. Porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado por nós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele houve sim. Porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Então, irmãos, quando você crê que você é de Deus, você é filho de Deus, você já tem uma morada, ainda que você aqui more de aluguel, ainda que aqui você more no quintal da sua sogra, do seu sogro, da sua mãe, ainda que aqui a sua casa tem uma parede mofada, que pinga a água do telhado na sua cabeça, molha o seu colchão, ainda que aqui esteja difícil, lá no céu, alguém disse amém. Alguém disse sim para a sua igreja, para os escolhidos de Deus. Eu recebi o sim, eu creio nisso. E os irmãos têm que crer, amém, no amém de Jesus, no amém de Deus para a minha vida e para a sua vida. Então a palavra do Senhor Jesus veio sobre nós. A graça, o amor de Deus nos salvou. E eu preciso, irmão, e o irmão e a irmã precisa acreditar e abraçar essa graça. Abraçar com firmeza, crendo verdadeiramente que aquele que disse amém, sim, a seu favor, é poderoso e vai cumprir todas as coisas. Glória a Jesus, irmãos. Olha só que coisa. O apóstolo Paulo falou: o que pode nos separar? Então, irmãos, você também pode dizer: o que pode me separar? Você pode anunciar com a sua boca a fome, a nudez, a perseguição, a espada, isso, aquilo outro. Nada pode. Não é? E aqui no capítulo 11 desse livro mesmo, esse texto ele é um pouco difícil de entender, irmãos. Eu vou usar o texto de acordo com o que a gente está pregando agora, tá bom? Ele tem todo um contexto e eu não vou entrar nesse contexto para os irmãos não se confundirem. Glória a Jesus. Capítulo 11. Vamos ler a partir do verso 16. Porque aqui o apóstolo Paulo está defendendo o ministério dele, o apostolado dele. Porque essa igreja aqui, muitos dessa igreja não reconheciam ele, julgavam mal o apóstolo Paulo, né?
fazer um julgamento ruim. E outros que apareceram lá no meio deles foram muito mais prestigiados, valorizados, né? E o apóstolo Paulo, ele vai se gloriar. Então, o que ele está dizendo aqui, ó, eu vou me gloriar, né? Eu vou mostrar qual que é a minha glória, não é? E aí os irmãos vão entender que glória que é essa, do apóstolo Paulo, né? Verso 16. Outra vez, digo, ninguém me julgue ser insensato, ou então recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que digo, não digo segundo o Senhor, mas como por loucura, nessa confiança de gloriar-me. Pois que muitos se gloriam segundo a carne, eu também me gloriarei. Porque, sendo vós sensatos de boa mente, tolerais os insensatos. Pois sois sofredores. E se alguém vos põe em servidão, se alguém vos devora, se alguém vos apanha, se alguém se exalta, se alguém vos fere no rosto, envergonhado o digo, como se nós fôssemos fracos, mas no que qualquer tem ousadia. Com insensatez falo, também eu tenho ousadia. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Então, ele fala assim, eles são ministros de Cristo? Aí ele fala assim, eu vou falar agora como alguém dando testemunho de mim. Quando alguém contando a minha história. Eu sou muito mais ministro do que eles. E aí olha o que ele diz. Em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas. E aí ele vai continuar falando o que para ele é ser ministro de Cristo. O que o qualifica como um ministro de Cristo. É diferente do que as religiões pregam. As religiões pregam um outro evangelho, totalmente diferente. Olha o que diz o texto. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. 5 vezes 40, é isso? Menos um. Né? 3 vezes fui açoitado com vara. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens muitas vezes. Em perigos de rios, em perigos de salteadores. Em perigos dos da minha nação. Em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além dessas coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza que eu não me abrase? Tá vendo? Então, os irmãos percebem que como que ele enxerga a elevação da vida cristã dele. Como que o apóstolo Paulo olha e entende que essa é uma verdadeira vida de cristão. Não é porque ele é rico, não é porque ele chega num lugar, as pessoas dão um lugar para ele sentar e fazem festa. Não. Ele fala o contrário, ele mostra o sofrimento dele, o padecimento dele, a luta e a perseguição. Por quê? Porque o entendimento dele, e o que ele ensina, e o que o evangelho ensina, que o que Cristo ensinou, é que esse mundo jaz no maligno. Então ele mostra que a vida do cristão, na vida dele, é uma vida de muito sofrimento. E o sofrimento dele sai até do corpo dele. Porque ele diz que há sofrimento nele pelas igrejas, pelos irmãos, pelo amor que ele sente pelas igrejas, pelo amor que ele sente pelos irmãos. Então ele fala, quem que está fraco, que eu também não fique fraco junto? Né? Quem que se escandaliza, que eu não fique, quando ele fala não me abrase, é quando eu não fique extremamente preocupado, porque tem um irmão escandalizado. Né? Então os irmãos percebem o que é o evangelho. O evangelho é você viver não mais para você, é você viver pela graça, pela salvação. Os seus olhos olham lá na frente, a vinda de Cristo nos ares, o Senhor Jesus Cristo vindo nos ares, você ouvindo a trombeta, aquilo se concretizando, a salvação, você abraçando ela, você sonha com isso, você deseja isso. A palavra do evangelho é isso. Então, ele está dizendo do ministério dele, se vangloriando como um nécio, ele diz, né? Dessa forma, né? Verso 31. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que eu não minto. Em Damasco,
o que governava sobre o rei Aretas, pôs guardas às portas da cidade dos Damascenos, querendo me prender, e fui descido num cesto por uma janela na muralha, e assim escapei de suas mãos. Então, imagina um homem de Deus tendo que fugir como um ladrão, como um bandido. Não é, irmãos? Ele saiu pendurado em um cesto pela janela, fugindo da prisão. E quantas vezes ele foi preso? Não é? E a gente não vai ler, irmãos, por causa do horário, os irmãos conhecem o capítulo 12, ele fala das visões, daquilo que ele viu, que eram coisas inefáveis. Mas depois disso, um mensageiro de Satanás os bofeteava, não é? E ele orou por 3 vezes ao Pai para que ele o deixasse. E o Senhor respondeu: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E o que ele responde? Então, né? De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Porque sinto prazer nas fraquezas e nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então eu sou forte. Então, irmãos, nós precisamos olhar para as nossas fraquezas e entender que Deus está na minha vida, na sua vida. Você tem que olhar para a sua fraqueza e falar assim: olha, eu sou mais um com Cristo. Eu sou mais um com os irmãos. Eu sou mais um na igreja. É Jesus operando o seu querer na minha vida. Porque isso não define quem eu sou e nem o meu futuro. Pelo contrário, né? Pelo contrário, isso está me aperfeiçoando. Está me aperfeiçoando, né? Eu acho bonito demais, né? O apóstolo Paulo, no fim da carreira dele, quando ele manda aquela carta a Timóteo, que ele fala: olha, a minha partida está próxima. Em outras cartas ele disse: olha, vem me ver, eu vou sair daqui, eu vou ser liberto, ó, logo eu vou estar aí, viu? Tô mandando essa carta, mas a minha ansiedade, eu quero ver vocês logo. Nessa outra carta não, ele já está conformado, vão me matar. Mas eu cumpri a carreira, a minha coroa está guardada. Porque Deus, o justo juiz, prometeu e vai cumprir. Olha a certeza, irmãos. Então, você é vencedor. Se você decidir, se você tomar posse da palavra, se você tomar posse da salvação, do sangue de Jesus, você vai chegar lá. Você vai abraçar as promessas, você vai abraçar o Senhor Jesus. Você vai ter um encontro com Ele. Você vai receber a vida eterna. Esse é o seu maior objetivo. Esse é o seu maior prêmio. E tem que ser, se não é até hoje, tem que mudar. Porque é isso que o Senhor Jesus nos prometeu, irmãos. Em nome de Jesus. Então, irmãos, glória a Jesus, vamos ler para finalizar Filipenses 4, irmãos. Nós temos que ter entendimento, irmãos. Saber lidar com essa vida. O Senhor Jesus não te chamou para você ser um miserável. Não, você não vai ser, não é isso que a palavra está dizendo. Os tempos do apóstolo Paulo foram uns. Hoje, em alguns países, há perseguição, há espada, há opressão, sem dúvida nenhuma. E nós temos outros problemas, irmãos. Né? Nós temos muitos problemas, tentações muito diferentes, irmãos. O perigo nosso não é a ameaça da espada, mas a tentação está muito perto. Da mesma forma, o diabo ele vai oprimir, vai tentar nos derrubar, irmãos. Né? Então as tentações elas continuam. Capítulo 4, irmãos. E nós temos que ter sabedoria. Sabedoria. Então, alguns vão ter êxito no trabalho. E vão conseguir se aposentar, vão conseguir ter uma vida até que confortável. O Espírito Santo vai te usar para ajudar aqueles mais simples, os que têm dificuldade. É o que vai acontecer. Alguns vão ter dificuldade, vão tropeçando, caindo e levantando na vida material. Vão viver de uma vida simples, mas precisam ter contentamento. Né? Outros irmãos têm problema de saúde. Tem irmãos que têm saúde de ferro. E, irmãos, nós somos todos irmãos em Cristo. Isso não define a minha vida, nem a sua vida. O casamento de um é uma maravilha. Dá para ver que o casal é feliz. E outros, irmãos, a gente vê que não é. Não é? Não é feliz. Irmãos, vamos fazer o possível para que seja. Vamos batalhar para fazer o nosso melhor. Mas colocar em primeiro lugar a sua vida espiritual. Coloca Jesus na frente. O Senhor Jesus é o seu modelo. É aquele que está à frente, você tem que seguir ele. O resto, ele vai cuidar, ele vai te ajudar. A palavra nos ensina, né? Verso 5, irmãos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor.
Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo. A paz de Deus, que excede todo entendimento. A paz de Deus é acima do entendimento. E o entendimento humano não entende. O homem natural não entende um cristão e a paz que ele vive. Não é? Guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes, e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim. Pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isso por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que eu tenho. Eu sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Tá vendo, irmãos? Então, nós temos que ter essa sabedoria. Saber estar abatido, saber ter abundância, mas o seu objetivo e os seus olhos permanecem em Jesus. Em Jesus. Você pode ser muito abençoado nesse mundo, materialmente falando. E pode ser que essa bênção venha de Deus mesmo. Vai te usar para ajudar os irmãos que têm dificuldade. Né? E cada um vai ser usado de uma forma. Mas nós continuamos olhando para Jesus. Aprendamos todos a ter fartura, a passar necessidade, a padecer, sem nos desviarmos dos caminhos de Cristo. Amém, irmãos? Porque a vitória é nossa. Jesus Cristo venceu. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu estou em Cristo. O irmão está em Cristo. A irmã está em Cristo. Você venceu? Também. Já venceu. Amém, irmãos? Porque ele disse sim e disse amém. Em nome de Jesus. Amém, irmãos?